Milionário olhava fixamente para seu prato quando uma jovem se aproxima da mesa dele, carregando um bebê nos braços, e faz uma pergunta que mudaria a vida de ambos para sempre. Prepare-se porque essa história emocionante e impressionante vai tocar seu coração. Aproveite e se inscreva-se no canal. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Era uma noite fria em Curitiba, daquelas em que até o vento parece carregar memórias. Roberto Silveira, 47 anos, sentado à mesa mais reservada do La Maison, encarava um filé mignon que esfriava há quase meia hora. O som dos talheres, os risos contidos, as conversas em francês, tudo parecia distante, como um filme antigo rodando em mudo. Era um homem cercado por luxo, mas com o coração afundado num silêncio sem fim. E nesse silêncio, escondia-se uma história emocionante que ninguém ali imaginava. Naquela cidade cheia de gente apressada e sorrisos plásticos, Roberto era uma lenda viva dos negócios. Só que o que não saía nos jornais era que, há 8 anos, ele enterrou o próprio riso junto com a esposa Laura e o pequeno Arthur. Um acidente na serra, uma curva mal feita, e tudo o que ele amava virou passado. Desde então, a emoção virou um território proibido. Era como se cada vitória empresarial só aumentasse o buraco em seu peito. No La Maison, todos o tratavam como realeza. Sabiam do seu nome, do seu poder, da sua fortuna. Mas ninguém ousava perguntar o que doía por trás daquele olhar. Perdido, porque sabiam que dor de milionário não ganha simpatia. Parece capricho. Mal sabiam eles que existia um tipo de sofrimento que o dinheiro não compra consolo, só mais silêncio. E esse silêncio era cativante em sua melancolia. Roberto tinha o hábito de jantar sempre no mesmo horário, na mesma mesa, com o mesmo pedido. Os garçons nem precisavam perguntar. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Talvez fosse o vento que batia mais gelado, ou talvez fosse o vazio que começava a gritar alto demais por dentro. Era como se algo, ou alguém, estivesse prestes a invadir aquele ritual de tristeza disfarçada de rotina. Apesar de todos os anos, ele ainda via Laura toda vez que sentava ali. Imaginava ela rindo de algo bobo, corrigindo o pedido ou ajeitando a franja de Arthur. Era como se a lembrança insistisse em se repetir, como se o tempo fosse um disco arranhado preso no mesmo trecho da dor. Isso o impedia de seguir. E naquela repetição emocional, escondia-se um suspense. O que faria aquele homem renascer? De vez em quando, algum curioso tentava puxar assunto, mas ele não se abria. Se fechava num casulo de frases curtas e olhares longos. Havia uma muralha invisível ao redor dele, construída com tijolos de mágoa, saudade e culpa. Não era fácil atravessar, e mesmo os mais insistentes acabavam desistindo. A verdade é que poucos tinham coragem de olhar para além do terno de grife e ver um homem implodido por dentro. Em dias como aquele, Roberto se perguntava se viver ainda fazia sentido. Afinal, o que é a vida quando não se tem com quem dividi-la? Já não era sobre saudade apenas. Era sobre existir sem função, sem emoção, sem destino. Até mesmo o som do garçom perguntando: "Vai querer sobremesa, senhor?" soava como uma provocação. Porque ele sabia que o doce ali era só de nome. A vida, essa sim, estava amarga demais. E foi bem nesse momento, entre um gole de vinho e outro de solidão, que algo totalmente improvável aconteceu. Uma figura inesperada surgiu e, com poucas palavras, rasgou o silêncio daquela mesa fria. Era o início de uma história surpreendente, com suspense e emoção suficientes para virar o rumo de uma vida inteira. Do nada, como se o universo tivesse decidido quebrar a rotina de Roberto, uma jovem se aproximou. Ela caminhava devagar, com passos firmes, mas carregados de urgência. Vestia roupas surradas, uma mochila pendurada nas costas e um bebê no colo. Um contraste gritante naquele ambiente elegante. Seu nome era Marina,
E o que ela diria a seguir faria o restaurante inteiro prender a respiração. Aquele era o início de uma história cativante e surpreendente. Senhor, o senhor pode me dar as sobras do seu prato? Ela perguntou sem abaixar os olhos. A frase cortou o ar como faca quente na manteiga. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Talheres pararam no ar. Garfos congelaram a caminho da boca. Mas Marina não tremia, não se encolhia. Não era vergonha o que se via nela, era coragem. Roberto, atordoado, demorou a reagir. Nunca ninguém havia pedido algo tão simples com tanta dignidade. Ela não estava mendigando, estava protegendo o que mais amava, seu filho. Aquele bebê que dormia com a testa suada encostada ao pescoço dela era seu mundo inteiro. E de repente Roberto se viu diante de uma emoção que não sentia há tempos. Empatia. A lembrança de Arthur veio como um trovão em céu claro. Um bebê tão parecido, com aquele mesmo jeitinho de roncar baixinho ao dormir. Aquilo despertou algo em Roberto, algo esquecido, enterrado, trancado a 7 chaves no fundo da alma. Não sabia se era tristeza ou ternura, mas era forte. Forte o bastante para estremecer o castelo de gelo onde morava há anos. Pode pegar tudo, ele disse, quase num sussurro, e empurrou o prato ainda cheio para frente sem desviar o olhar. Marina hesitou por um segundo, talvez surpresa com a reação. Depois, com movimentos suaves, começou a alimentar o bebê com pedaços pequenos e delicados. Era como se estivesse fazendo um ritual, algo sagrado, bonito, emocionante. As pessoas no restaurante se entreolhavam. Algumas torciam o nariz, outras se comoviam em silêncio. Mas Roberto só conseguia ver Marina e seu filho. Havia um suspense no ar, como se algo muito maior estivesse acontecendo ali, sem que ninguém entendesse. Aquela cena, aparentemente simples, era o início de uma transformação, e ele sentia isso no peito. Roberto não sabia explicar, mas seu coração disparava. Talvez fosse a lembrança do cheiro do cabelo de Arthur, ou o jeito cuidadoso com que Marina partia a carne. O fato é que, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não vinha de uma planilha ou de uma negociação. Era emoção pura, crua, quase selvagem. E isso o assustou profundamente. Sem saber por quê, ele não queria que aquela mulher desaparecesse dali. Algo nela chamava sua atenção, como se o universo estivesse lhe entregando uma segunda chance, disfarçada em um pedido simples. E mesmo sem entender, ele se levantou, pronto para seguir um instinto que ele nem sabia que ainda tinha. O choro leve do bebê quebrou o encantamento do restaurante, ecoando suave como um lembrete do que a vida tem de mais real. Roberto ainda, em pé, sentiu aquele som atravessar sua alma como uma flecha certeira. Era como se Arthur estivesse ali, chorando por comida, por colo, por afeto. Ele sentiu o nó na garganta subir, mas não cedeu às lágrimas. Afinal, um homem como ele não chora em público, certo? Marina, com a paciência de quem já viveu muito em pouco tempo, segurava o bebê com ternura. Enrolou um guardanapo na mão e começou a dar pequenos pedaços de filé ao filho, como se alimentasse um rei. Havia uma reverência naquela cena, um cuidado que parecia fora de época. E Roberto, de longe, observava tudo como se fosse uma lembrança viva do que perdeu. Aquela imagem foi, sem dúvida, a mais emocionante que já presenciara desde o acidente. Ele se sentou de novo, sem tirar os olhos dela. Não era atração, não era pena, era algo diferente, como reencontrar um pedaço de si mesmo num corpo estranho. As mãos tremiam levemente, mas ele não sabia se era raiva por sentir ou alívio por ainda conseguir. Meu Deus, eu ainda sou humano? Pensou, com um leve riso de incredulidade. Aquele momento, tão banal aos olhos dos outros, para ele, era um renascimento. Na mesa ao lado, uma senhora sussurrou. É por isso que não se deve trazer pobre em restaurante fino. Roberto ouviu, mas não reagiu.
Não era mais o tipo de comentário que o afetava. Naquele instante, se sentia mais próximo de Marina do que de qualquer um ali de terno e joias. Era como se ela, com toda a sua vulnerabilidade, tivesse devolvido a ele uma parte da alma que a tragédia havia roubado. E isso era cativante, de um jeito brutal. Não havia lógica no que estava sentindo. Ele era um homem de números, de decisões frias, de resultados concretos. Mas ali, sentado diante daquela cena crua e emocionante, todos os gráficos e planilhas do mundo pareciam perder o valor. Era como se o tempo parasse, segurando o fôlego para ver o que ele faria em seguida. E a dúvida queimava por dentro. Ele voltaria para o seu vazio ou seguiria esse chamado misterioso? Marina limpava a boca do bebê com um cuidado de mãe que ama até o osso. O menino dormia aos poucos, como se o mundo estivesse finalmente em paz. Roberto fechou os olhos por alguns segundos. Não via o rosto de Laura, nem ouvia a voz de Arthur. Mas sentia a mesma presença, a mesma energia. Aquele bebê, aquela mulher, aquela situação. Tudo aquilo despertava uma história emocionante dentro dele. Num gesto que surpreendeu até a si mesmo, chamou o garçom e pediu uma sacola com frutas, suco e pão. Pagou a conta e, sem pensar, saiu atrás dela. Marina andava devagar, tentando equilibrar a mochila e o bebê, como tantas mães fazem pelas calçadas das grandes cidades. E foi aí que Roberto tomou a decisão mais improvável da sua vida: segui-la. Como se a história incrível que mal havia começado ainda tivesse muito mais a revelar. Enquanto ela dobrava a esquina em direção a um beco estreito, ele parou por um segundo, respirou fundo. O que estava fazendo? Um empresário, milionário, seguindo uma desconhecida pela cidade. Mas algo dentro dele dizia: continua. Porque quando a emoção bate mais forte que a lógica, talvez seja ali que mora o milagre. E milagre era tudo o que ele não sabia que precisava. Até agora, Roberto caminhava com passos contidos, tentando não parecer um perseguidor. Marina não olhava para trás. Entrou num beco mal iluminado, virou à esquerda e parou diante de um carro velho, um hatch cinza manchado de ferrugem. Era ali que ela vivia. Ao ver aquela cena, algo dentro dele se partiu. Como se a realidade, com toda a sua crueldade, tivesse acabado de dar um tapa na sua cara. O carro estava cheio de roupas empilhadas no banco de trás, mamadeiras vazias, fraldas, brinquedos improvisados com garrafas. No chão do banco da frente, uma garrafa térmica e 2 cobertores embolados. A janela lateral estava remendada com plástico e fita adesiva. Era o retrato cru de uma história emocionante que se escondia entre latarias e silêncio. Aquilo não era só pobreza, era resistência. Quando Marina percebeu que estava sendo seguida, virou-se com o olhar afiado. Por que me seguiu? Disparou firme como uma rocha, sem demonstrar medo. Roberto, pego de surpresa, travou por um segundo. Depois, com a voz embargada, respondeu: porque vi um sorriso que não via há 8 anos. Marina o encarou confusa, mas sem desviar os olhos. Aquele diálogo seria o ponto de virada. A sinceridade dele parecia tão fora de lugar quanto ela naquele restaurante de luxo. Mas havia algo nos olhos de Roberto que desarmava qualquer desconfiança. Não era piedade, era verdade. E Marina, que já havia enfrentado o desprezo de tanta gente, sentiu que havia algo diferente naquele homem. Algo incrível, que ela ainda não sabia se era ajuda ou um novo problema. Roberto não sabia o que dizer. A vida toda fora um mestre em apresentações formais, discursos planejados, networking. Mas ali, na frente de uma mulher que dormia num carro com um filho, ele era só um homem tentando fazer sentido de algo que sentia. E pela primeira vez, não se importava em não ter todas as respostas. Só queria estar ali. Sentir. Viver aquela emoção inesperada. Marina abriu a porta do carro e ajeitou o bebê no banco de trás. Sentou-se e pegou um caderno amassado. Anotava tudo ali. Turnos de trabalho, doações recebidas, horários de vacinas,
Era sua planilha da sobrevivência. Amanhã trabalho na creche das 8 ao meio-dia. Às vezes sobra sopa. Disse isso como quem diz que amanhã o sol vai nascer, com naturalidade. Mas Roberto sentiu o peso da frase no estômago. Você não quer ajuda? Ele perguntou ainda de pé, sem saber onde pisar. Marina sorriu com ironia. Se eu quisesse, já teria pedido. E voltou a cuidar das anotações. Roberto respirou fundo e tentou mais uma vez. Não é caridade, é gratidão. Por me fazer sentir vivo outra vez. Ela o olhou de lado como quem encara uma aposta perigosa. A dúvida era clara. Será que podia confiar? No fundo, Marina não queria salvar apenas seu filho. Queria salvar o pouco que restava de si mesma. E Roberto, sem saber, queria salvar os dois. Porque há momentos na vida em que tudo parece perdido. E aí surge uma história incrível. Dessas que viram a chave da alma. E naquela esquina, entre o luxo e o asfalto, começava um novo capítulo, que nem o destino ousaria prever. Roberto sentou-se na guia da calçada, como se ali estivesse há anos. Marina olhava desconfiada, mas o silêncio entre os dois tinha um quê de cumplicidade. Ele não queria forçar nada, apenas ouvir. Às vezes, quando o mundo desaba, o melhor que alguém pode fazer é simplesmente estar presente. E foi nesse silêncio respeitoso que ela resolveu falar. Meu pai me botou pra fora quando descobriu que eu estava grávida. Começou, sem rodeios. Disse que não ia criar filho de vagabunda. A voz dela era firme, sem drama, mas cada palavra carregava um peso invisível. Contou que o pai do bebê sumiu, antes mesmo de saber o sexo da criança, e que desde então vivia entre abrigos, bicos, e a fé de que tudo iria melhorar um dia. Roberto ouvia com o coração aos pedaços, porque ali, naquelas palavras cruas, havia uma história emocionante que ele jamais teria conhecido se tivesse recusado aquele pedido no restaurante. Consigo meio turno numa creche. O resto do tempo, lavo o carro, vendo balinha, faço o que der. Falava com orgulho. Dignidade não é sobre onde você mora. É sobre como você enfrenta a tempestade, ela. Recusava esmolas. Gente, só me dá coisa velha, comida vencida, roupa rasgada. Eu aceito, mas não me vendo. E aquilo fez Roberto repensar toda a sua vida. Quantas vezes ele achou que estava ajudando quando, na verdade, só reforçava o abismo entre ele e o outro? Ajuda não é sobre dar, é sobre enxergar. Marina não disse isso, mas ele sentiu como se tivesse ouvido. Ele então abriu a carteira e estendeu uma nota. Ela fez que não com a cabeça. Você acha que dinheiro compra consciência limpa? Retrucou sem raiva. Ele guardou a nota, sem ofensa, e apenas disse: não é por você, é por mim. Preciso fazer algo porque você me fez sentir vivo outra vez. Essa frase ficou pairando no ar, como uma melodia triste e cativante. Marina encostou no carro, cruzou os braços e o observou. Você é desses que quer salvar o mundo, né? Roberto deu um leve sorriso. Não, só quero salvar um pedaço. Eu que ficou preso no tempo. Ela se calou. Pela primeira vez viu verdade num olhar que normalmente via desprezo. Aquilo não era só uma conversa. Era um encontro de almas feridas. O bebê acordou chorando. Marina o pegou no colo e balançou, tentando acalmá-lo. A febre estava voltando. Suor na testa, olhos pesados, respiração quente. Roberto percebeu o pânico crescendo nos olhos dela. Ele tá com febre há 3 dias. Não tenho como levar para o hospital. A frase veio seca, direta. E aquilo doeu mais do que qualquer revelação até ali. Foi nesse momento que Roberto se levantou num pulo. A gente vai agora. Ela hesitou, mas eu nem... Ele interrompeu. Sem mas, vamos. E ali, no meio do caos, começou uma corrida contra o tempo. Porque às vezes uma história incrível se constrói na urgência. E essa urgência tinha nome, cheiro e um corpinho febril chamado Lucas. Com Lucas, ardendo em febre nos braços de Marina, Roberto abriu a porta do carro importado como quem escancara o destino. Marina hesitou por um segundo, olhando para o carro luxuoso,
como se tivesse medo de sujar o estofado com a realidade. Sobe, ele disse com firmeza. Ela entrou, com cuidado, protegendo o bebê como se fosse vidro, e assim começou uma corrida que tinha mais do que um destino. Tinha uma urgência pulsante. No trajeto até o Hospital São Lucas, o silêncio era pesado. Marina chorava calada, secando as lágrimas antes que caíssem sobre o bebê. Roberto acelerava como nunca, olhando o tempo todo pelo retrovisor. O GPS dizia 20 minutos, mas eles não tinham isso. O menino tremia, gemia baixinho. Era um suspense real, cru, do tipo que faz o coração bater no pescoço. Chegando ao hospital, Marina saiu correndo com Lucas no colo. A recepcionista ergueu a mão, fria. "Documentos do responsável, por favor." Marina travou. "Eu não tenho plano, mas ele tá mal", implorou. Roberto se adiantou. "Ele é comigo. Me chamo Roberto Silveira." E nesse instante o clima mudou. As portas se abriram. O peso do nome ainda tinha valor. E ali foi usado pela primeira vez para salvar, e não dominar. Enquanto Lucas era levado às pressas por uma enfermeira, Marina caiu na cadeira e desabou. Roberto sentou ao lado e segurou sua mão. "Vai ficar tudo bem", disse sem saber se era verdade. Mas naquela hora precisava acreditar, porque acreditar era o único remédio que ainda tinham enquanto os exames não vinham. A emoção ali era tanta que até o relógio parecia esperar junto. Minutos. Depois o médico veio com a prancheta na mão e o rosto tenso. "Infecção viral grave, mas chegou a tempo." Marina chorou como quem esvazia anos de tensão. Roberto fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Aquilo era mais que alívio. Era redenção. Ver aquele bebê ser atendido foi como salvar. Um pedaço do Arthur que ele nunca pôde proteger. Enquanto Lucas recebia medicação na sala de observação, Marina encostou a cabeça no ombro de Roberto. Não era um gesto de romance. Era de sobrevivência. "Você não devia ter se metido nisso", ela murmurou. "Mas eu precisava me meter", ele respondeu. E naquele diálogo curto, havia mais significado do que em qualquer contrato assinado. Na vida dele. Roberto pediu café para os dois e voltou com um copo de plástico trêmulo nas mãos. Marina sorriu, cansada, mas genuinamente. "Tem gosto de vitória", disse, mesmo sendo fraco e sem açúcar. Era um momento simples, mas carregado de emoção. Porque ali, no refeitório do hospital, 2 mundos colidiram. E nasceram novos sentidos. Mas a história incrível ainda estava longe de terminar. Do lado de fora, os celulares já pipocavam com mensagens, flashes, burburinhos. Alguém havia gravado tudo no restaurante, e a notícia agora corria como fogo em palha seca. E o que era só um ato de compaixão estava prestes a virar manchete nacional. 2 dias depois, o nome de Roberto Silveira estava nos portais de notícias, nos programas da manhã e até em meme de WhatsApp. "Milionário divide prato com mãe de bebê faminto", diziam os títulos, cada um com uma versão mais sensacionalista que a outra. As imagens de Marina alimentando Lucas já somavam milhares de compartilhamentos. Comentários iam de "que lindo" até "isso é armação". A história emocionante havia explodido. Roberto odiava a exposição. Sempre fez questão de manter sua vida pessoal longe das câmeras. Mas agora, sentia que o silêncio seria covardia. Marina, por sua vez, temia por Lucas. "Não quero virar piada nem virar mártir", dizia insegura. Ele entendeu. Era a hora de tomar o controle da narrativa e proteger o que realmente importava. Foi aí que decidiu. Daria uma entrevista. O convite veio do programa Fala Brasil. E ele aceitou. Vestiu o mesmo blazer que usou no velório de Laura, como se quisesse lembrar quem ele era antes de virar notícia. Ao vivo, diante de milhões, não titubeou. "Eu perdi minha família há 8 anos. Achei que não sentiria mais nada. Mas aquela criança, aquela mãe, me fizeram sentir de novo." Foi uma confissão pública, sem filtros, sem escudos.
Marina assistia de casa com Lucas no colo, em recuperação. Cada palavra de Roberto era como um abraço sem toque. Ele não falou de romance, nem de heroísmo. Disse apenas: ela me salvou. Quando eu achei que estava salvando ela. E isso arrepiou o país. Era uma história cativante, cheia de camadas. E agora, todos queriam saber. E depois disso? Durante a entrevista, ele foi direto. Não estou aqui por fama. Estou aqui por humanidade. Relembrou a dor de perder Laura e Arthur, a frieza em que viveu por anos e como Marina foi a fagulha que reacendeu a chama. Não quero que ninguém veja ela como vítima. Quero que vejam como a mulher mais forte que já conheci. E ali, mais. Uma vez, os olhos do Brasil se encheram de emoção. Os apresentadores tentavam arrancar mais. Vocês estão juntos? Perguntaram. Roberto apenas sorriu. Estamos ligados pelo que importa. O resto deixa a vida responder. E essa resposta virou manchete também. Era um suspense digno de novela e o público queria mais. Marina, ao ver aquilo, sentiu o medo se misturar com uma nova sensação. Esperança. Algo incrível estava nascendo, e ela sabia disso. No dia seguinte, uma enxurrada de mensagens inundou as redes. Ofertas de emprego, doações, convites para entrevistas. Roberto blindou Marina de tudo isso. Ela não precisa de exposição, precisa de paz. Ajudou a organizar tudo com discrição. Alugou um pequeno apartamento perto da creche onde Marina trabalhava. Pelo menos até as coisas se acalmarem, ele disse. Mas, por dentro, sabia que não era só isso. E enquanto o país ainda falava do gesto, uma nova reviravolta se aproximava. Vinda de um envelope amarelado que chegou pelo correio. Um remetente esquecido, um passado mal resolvido. Uma carta que mudaria tudo. Porque em toda história emocionante, sempre há um segredo à espreita. E esse Marina jamais imaginaria que envolvia sua própria origem. A carta chegou dobrada em 4, dentro de um envelope manchado pelo tempo. Marina quase jogou fora, achando que era mais uma cobrança ou propaganda. Mas ao ver o nome da remetente, Tia Teresa, o coração acelerou. Fazia anos que não ouvia nada daquela parte da família, e o que estava escrito ali parecia tirado de um roteiro de filme. Seu tio Carlos está doente. Ele quer te ver. E há algo que você precisa saber. Roberto estava na cozinha quando ela terminou de ler. É uma armadilha? Perguntou, tentando protegê-la. Marina, por instinto, também desconfiava. Aquela tia sempre foi fria, distante, quase indiferente. Mas a curiosidade falou mais alto. Tem coisa aí que eles esconderam de mim. Eu sinto. E como numa história emocionante, com destino traçado, ela decidiu ir. No dia seguinte, com Lucas já mais saudável e um tanto curioso, embarcaram para Pomerode. Roberto foi junto, como quem sabia que ela não devia enfrentar aquilo sozinha. A cidade parecia parada no tempo. Ruas estreitas, casas em chaimel, cheiro de pão fresco e passado mal resolvido. O clima era de suspense, como se o ar carregasse segredos demais. E Marina estava prestes a desenterrar um deles. Chegaram à casa de Teresa ao entardecer. Carlos, magro e abatido, os esperava numa poltrona antiga. Ao ver Marina, os olhos se encheram de lágrimas. Perdoa a gente, minha filha, ele disse antes mesmo de qualquer explicação. Ela ficou imóvel. Filha? Repetiu sem entender. E foi então que a verdade veio, nua e crua, como um tapa no meio do peito. Eu e Teresa não somos seus tios, somos seus avós. O mundo girou. Seus pais morreram num acidente quando você era bebê. A gente mentiu para proteger. Ou, talvez por vergonha. Mas chegou a hora de consertar. Marina caiu sentada. Era como se toda a sua história tivesse sido riscada e reescrita numa folha amarelada. E o pior, ninguém tinha contado nada até agora. Carlos, com a voz fraca, continuou. Houve uma herança deixada por seus pais. Tentamos preservar até hoje, achando que um dia seria o momento certo. Marina, ainda em choque, ouviu o número.
US$ 340 mil é seu, sempre foi. E agora tá no seu nome. Mas naquele momento o valor parecia pequeno diante do peso daquela revelação. A emoção era tão grande que ela mal conseguia respirar. Teresa chorava encostada na porta. Ah, gente errou, Marina. Mas nunca deixamos de amar. E Marina, com o coração em frangalhos, olhou para Lucas. Seu filho, seu ponto de equilíbrio, seu pedacinho de verdade. Eu não perdoo por vocês. Perdoo por ele. Porque não quero que ele cresça com ódio. Foi ali que a dignidade dela brilhou mais forte que qualquer herança. Roberto, do lado de fora, segurava Lucas e observava tudo de longe. Sabia que aquele momento era dela e só dela. Mas ao ver Marina sair, com os olhos vermelhos e a postura ereta, ele percebeu que algo havia mudado. Ela agora conhecia suas raízes. E o que viria a seguir seria ainda mais emocionante. Porque, quando alguém entende de onde veio, começa a enxergar com mais clareza para onde quer ir. Marina voltou para a casa dos avós no dia seguinte, com o coração menos pesado. Carlos estava mais frágil, mas com os olhos serenos. Conversaram por horas sobre seus pais, sobre a infância que ela nunca teve, sobre as culpas que os dois carregaram calados. Era uma história emocionante, mas feita de silêncios duros, daqueles que moldam o jeito de sentir. Roberto, discreto, respeitou cada momento. Lucas corria pelo quintal como se o tempo não existisse. Ria alto, chutando uma bola velha que encontrou perto do galinheiro. A inocência dele era um lembrete de que o amor não precisa ser explicado, só vivido. Carlos se emocionava ao observar o menino. Ele tem o sorriso do seu pai, murmurou. E Marina, pela primeira vez, sentiu o orgulho de carregar esse sangue. À tarde foram até o cartório local. O dinheiro da herança, surpreendentemente bem guardado, agora estava no nome de Marina, mas o valor não era o que mais mexia com ela. O verdadeiro tesouro era a verdade, por mais dolorosa que fosse. Agora posso fazer algo por mim e pelo Lucas, sem precisar aceitar esmolas disfarçadas de bondade. E Roberto, do lado, apenas sorriu com admiração. Pomerode parecia outra cidade agora. As ruas tinham mais cor, o vento mais leve, e o coração de Marina, mais espaço. Ela perdoou Teresa e Carlos, não por achar justo, mas por entender que a dor muda as pessoas. A gente não fez tudo certo, mas a gente te amou com medo, confessou Teresa. E às vezes, o medo de errar faz o erro acontecer. Mas o perdão, esse sim é libertador. Lucas foi até o colo do avô e mostrou de um desenho. 3 palitinhos de mãos dadas. Sou eu, a mamãe e o moço do restaurante, disse com orgulho. Carlos riu. Esse moço tem nome? Provocou. Tem, é o meu pai do coração. E naquele instante uma emoção doce invadiu a sala. Foi como se, sem pedir permissão, a vida tivesse decidido recomeçar por eles. Na despedida, Carlos abraçou Marina com a força de quem sabe que pode ser a última vez. Obrigada por voltar, disse com os olhos cheios d'água. Obrigada por me chamar de filha, mesmo que tarde demais, ela respondeu. O abraço durou mais do que qualquer conversa. E na bagagem de volta, Marina levava mais do que um sobrenome. Levava identidade, raízes e perdão. Na estrada de volta, Roberto dirigia em silêncio. Marina olhava pela janela com Lucas dormindo em seu colo. Você não tinha obrigação nenhuma de vir, ela disse. Tinha sim. Depois que a vida coloca alguém na sua frente desse jeito, ignorar seria covardia. Ela sorriu, como quem entende que o amor começa onde termina a lógica. E naquele carro, não voltava apenas uma mulher. Voltava uma nova história. Quando passaram pela placa Curitiba, 50 km, Marina segurou a mão dele. Não era um gesto romântico. Era um pacto silencioso. A promessa de que o que nasceu entre eles não era coincidência, era destino. E o destino, esse sim, ainda tinha reviravoltas incríveis reservadas. Porque o amor, quando chega com bagagem emocional, carrega também a força de construir algo do zero.
Um ano se passou desde aquela noite no restaurante. Muita coisa mudou, mas o mais importante permanecia: o elo invisível entre três corações quebrados que se encontraram. Roberto, agora mais leve, tinha abandonado o escritório no 28º andar para abrir uma fundação de apoio à mãe solo. Marina dava aulas de reforço em uma ONG e, nas horas vagas, escrevia cartas para Lucas ler no futuro. E Lucas, bem, ele crescia como só uma criança feliz sabe crescer. Era um domingo ensolarado, daqueles que parecem feitos sob medida. Roberto sugeriu um passeio no mesmo parque onde, meses atrás, viu Lucas sorrir pela primeira vez. Marina topou sem imaginar o que viria. Sentaram-se debaixo de uma árvore antiga e o menino correu até o balanço mais próximo. O cenário parecia simples, mas o clima era de suspense. Um silêncio que grita quando o coração acelera. Roberto tirou uma caixinha do bolso, mas não foi direto ao ponto. Começou contando histórias do passado, das perdas, dos aprendizados. Marina ouvia com atenção, enquanto Lucas se jogava na grama, rindo alto. "Você me pediu as sobras", disse ele com um sorriso suave. "Mas me deu uma vida inteira." Aquela frase bateu como um trovão manso no peito dela. Marina ficou imóvel. Não esperava aquilo. Não sonhava com isso. Mas naquele instante, tudo fez sentido. A história emocionante deles tinha costurado os pontos com tanto cuidado que agora o amor não parecia escolha. Parecia consequência. Roberto ajoelhou. "Casa comigo?" E o mundo parou. Ela riu, chorando. "Mas isso aqui é vida real ou roteiro de novela?" Disse com os olhos marejados. "É só a vida fazendo o que sabe fazer de melhor, surpreender." Ele respondeu. Lucas, percebendo a cena, correu até eles com uma flor na mão. "Mamãe, papai, casa", gritou sem filtro. Foi o golpe final no coração de Marina. "Sim", ela disse baixinho, olhando para os dois amores da sua vida. A resposta era óbvia, mas precisava ser dita em voz alta. As pessoas ao redor aplaudiram, sem nem saber direito o porquê. Mas o amor tem dessas coisas. Contagia. E aquela era, sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes que aquele parque já presenciara. O casamento não foi em salão luxuoso, nem teve lista de convidados VIP. Foi no quintal da nova casa que construíram juntos. Simples, colorida, com uma rede na varanda e um pé de jabuticaba no fundo. Lucas correu descalço, gritando: "Sou o pajem mais veloz do mundo." E no momento dos votos o pastor fez questão de adaptar: "Eu vos declaro marido, mulher e filho." E ali, sob o céu azul e entre risadas sinceras, a vida recomeçou mais uma vez. Uma história incrível que começou com um pedido de sobras e terminou com um banquete de amor. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa reservada, do tipo que faz a alma transbordar. Porque às vezes o maior milagre vem embalado em fraldas e choro baixinho. O dia do casamento foi, na essência, tudo o que Marina jamais imaginou, mas tudo o que ela merecia. Simples, cheio de amor e com um cheirinho de bolo no forno. A casa, nova, era pequena, mas tinha alma. Cada detalhe, da cortina bordada pela vizinha ao sofá doado pela senhora da feira, contava uma história emocionante. Era o lar de quem construiu tudo do zero, com o coração como cimento. Roberto trocou o terno caro por uma camisa de linho e chinelo. Marina usava um vestido de algodão branco, emprestado, mas que parecia feito sob medida para ela. Os convidados, vizinhos, colegas da creche, amigos do hospital e algumas borboletas curiosas que invadiram o jardim. Lucas usava um suspensório azul e segurava as alianças como se carregasse um tesouro. E, de fato, carregava. No momento mais esperado, os votos. Roberto segurou a mão de Marina com olhos marejados. "Você me mostrou que o amor mora nos detalhes, que no cuidado, no silêncio e até no pão amanhecido." Ela sorriu. "E você me mostrou que até milionário tem coração." Era leve, era doce, era cativante. O tipo de amor que não aparece nos filmes, mas que preenche a alma na vida real.
Quando o pastor se preparava para a frase final, Lucas o interrompeu. Papai, mamãe, casa. O riso foi geral. O pastor riu junto e declarou: Então eu vos declaro marido, mulher e filho. E a emoção explodiu como fogos invisíveis no céu da tarde. Foi um dos momentos mais incríveis daquela história. Simples, inesperado e perfeitamente imperfeito, como todo milagre. Depois da cerimônia, as crianças da vizinhança correram pelo quintal, onde Lucas reinava como anfitrião. O bolo, metade chocolate, metade cenoura, sumiu em minutos. Marina dançava descalça, rindo como quem tirou o peso de 10 anos das costas. E Roberto observava tudo com uma expressão de quem finalmente entendeu o que era felicidade. Era aquilo, aquela bagunça linda. A nova casa tinha cheiro de café fresco, som de desenho animado e trilha sonora de risadinhas noturnas. As contas ainda existiam, as preocupações também, mas agora eram enfrentadas a 3. Lucas tinha seu próprio quarto, mas sempre fugia para o meio da cama dos pais. Só hoje, tá? Dizia Marina toda noite. E toda noite era só hoje, porque a rotina também pode ser emocionante. Com o tempo, a casa foi ganhando vida própria. Plantaram manjericão na janela, criaram galinhas no fundo, adotaram um gato chamado Wi-Fi. A felicidade estava nos detalhes. O bilhete na geladeira, o almoço de domingo, o abraço apertado depois de um dia difícil. Era uma história incrível, que não precisava de finais felizes, só de dias bons o suficiente. E mesmo com tudo parecendo no lugar, a vida ainda preparava mais uma surpresa. Marina, um dia, sentiu enjoos. Teste positivo, outra vez. Um novo coração batia dentro dela, e o milagre agora estava crescendo em silêncio, aguardando o momento certo de continuar escrevendo essa história. 7 anos depois daquela noite no restaurante, Lucas já escrevia com letra firme e orgulhosa. Estava na 2ª série e tinha recebido uma tarefa: redigir uma redação sobre a família. Enquanto outras crianças escreviam sobre avós, tios e primos, Lucas puxou uma folha nova e começou com algo simples, mas poderoso. Minha família começou com um milagre. Era o jeito dele de contar uma história incrível, que ele mesmo protagonizou. Na sala, Marina amamentava a pequena Helena, recém-chegada ao mundo. Roberto ajudava com o jantar, tentando não queimar o arroz pela 3ª vez naquela semana. A casa agora era maior, mas o espírito era o mesmo, cheio de amor, barulho, de criança e cheiro de afeto espalhado pelas paredes. Era uma vida comum, mas com camadas de emoção em cada detalhe. E ali, milagre não era só palavra bonita, era rotina. Na escola, a professora leu a redação de Lucas em voz alta. Minha mãe pediu comida, meu pai deu, e o amor nasceu. A turma silenciou. Era como se cada criança sentisse, mesmo sem entender completamente o tamanho daquela simplicidade profunda. Uma menina levantou a mão e perguntou: Mas vocês eram pobres? E Lucas respondeu: A gente era rico de coragem. Foi isso que deu certo. Marina, ao saber da resposta, chorou baixinho no sofá. Ele entendeu tudo melhor do que a gente. Roberto concordou. Porque no fim das contas não era sobre dinheiro, sobre dor ou sobre final feliz. Era sobre recomeçar. E sobre encontrar no outro o pedaço que faltava em nós. Essa era a verdadeira história emocionante que eles escreviam. Todos os dias, sem perceber. Helena crescia saudável, sapeca e cheia de perguntas. Mamãe, o que é milagre? Marina respondia. É quando o impossível decide aparecer sem avisar. E a menina ria, sem entender, mas sentindo. Porque milagre, às vezes, é isso. Um toque no rosto, um riso no momento certo, um abraço que salva sem palavras. A vida com eles era assim, cheia de pequenos milagres disfarçados de rotina. Roberto, certa noite, escreveu uma carta para si mesmo. Obrigado por ter ouvido aquele pedido no restaurante.
Aquilo mudou tudo. Era o tipo de carta que se guarda na gaveta, mas mora no coração. Porque em algum lugar do caminho, ele entendeu que sentir dor não era sinal de fraqueza. Era sinal de que ainda havia vida ali dentro. E que sentir de novo era o verdadeiro milagre. Lucas, na formatura do ensino fundamental, leu um trecho da sua própria redação em público. Milagres acontecem quando alguém tem coragem de pedir ajuda. A plateia se emocionou. Marina apertava a mão de Roberto, Helena cochilava no colo. Era um ciclo que se fechava com poesia. Uma história cativante, real e cheia de surpresas, que começou com um prato de comida e virou um banquete de amor. E se alguém perguntasse onde tudo começou, Roberto saberia a resposta na ponta da língua. Começou quando eu deixei de ouvir o silêncio e escutei um pedido. Porque às vezes a história mais incrível da sua vida não começa com um plano, mas com um gesto simples. E é nesse gesto que mora o próximo milagre. E aí, ainda acha que tudo que começa com um pedido simples não pode mudar uma vida inteira? Essa história emocionante não foi sobre riqueza ou caridade, mas sobre coragem, empatia e recomeços. Quem imaginaria que um prato de comida abriria portas para o perdão? Revelaria segredos de família e transformaria um milionário solitário em pai de coração? A vida tem mesmo suas formas incríveis e inesperadas de ensinar o que realmente importa. Agora me diz, e se fosse com você? Você teria coragem de ouvir o pedido por ajuda ou passaria direto achando que não era problema seu? Já se viu diante de alguém que só precisava de uma chance, um olhar ou um gesto? Comenta aqui o que mais te tocou nessa história. Você acredita em milagres assim? Já viveu algo parecido? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história real que vai mexer com o seu coração e talvez até com a sua vida.